Alô, 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 gurizada, muito boa noite. Estamos virando na madrugada, a vitrola tocando um blues. Que maravilha, Alex Magé conosco. É o meia hora que está no ar para tratar das coisas da dupla Grenal, sem cobrança, sem nada, porque o vice de futebol disse que não é hora para cobranças. Não é hora para cobranças, agora é hora de vibrar, de torcer pelo Inter e de comemorar o 2025 do Internacional. Alex Magé, boa noite. Ô, Baldasso, boa noite. Sabe que toda vez que a gente vai. Para que tu não travou, para que tu não vai me enrolar. Toda vez que a gente vai falar de direção de futebol, cara, não há nada, não há o que não haja, né? Minha avó dizia muito essa frase. Eu não entendia, né? Porque eu não sabia o que era haja. Depois eu fui entender, né? Mas ela dizia: não há o que não haja. Tu pega, por exemplo, a diretoria do Inter, faz um ano terrível, né? Tanto que o time tá aí. E não vai cair, eu acho que não vai cair. Sinceramente, acho que não vai cair, mas vai sofrer bastante. Aliás, já tá sofrendo bastante. Aí tu vai jogar contra o Atlético Mineiro, que tu tem 15 minutos, com 15 minutos, cerca de 15 minutos, um jogador expulso. Eu acho que o árbitro bagunçou o jogo, tá? Eu acho que uma das piores atuações de arbitragem. Eu acho que ele bagunçou pros dois O lados, VAR sabe? Ele salvou tá ele. O VAR totalmente salvou ele. perdido. Ele errava e o VAR recuperava o jogo para ele. Mas, Baldaço, aí tu tem um jogador a mais durante pelo menos meia hora do primeiro tempo e mais do segundo tempo. Tá tudo errado. Crítica para tudo que é lado, jogador indo embora, um grupo desistente. E aí um diretor do Inter, aliás, um vice-presidente de futebol, ele resolve que o problema é a imprensa. Aliás, tu já viu que toda vez que o Bisol se pronuncia, pode ser falando ou escrevendo na rede social, ele toca na imprensa, Ele odeia. eu tô chegando à Ele conclusão, odeia. eles realmente acreditam que as coisas estão bem e que a imprensa que está incomodando o Inter. O Bisol, desde que assumiu, isso deve ser algum trauma, alguma coisa que a gente não sabe, né? O Bisol tem um problema com a imprensa. O Bisol odeia a imprensa. O Bisol fiscaliza o trabalho da imprensa o dia inteiro. Nós já temos coisas escabrosas que aconteceram nos bastidores, de ele, por exemplo, discutindo com o Lucas Dias pelo WhatsApp, dizendo: Tu não merece o meu respeito, eu não te respeito. Tu acorda ao meio-dia, fiscalizando o horário que o repórter acorda. E a informação de bastidor também, odeia os identificados, odeia o Alexandre Ernest, odeia todo mundo. E ele tenta transferir a responsabilidade. Tu sabe que ontem a pergunta do Thiago Stormovski, que foi muito boa, foi a melhor pergunta da coletiva pro Bisol, ela tratava justamente da transferência de responsabilidade. Do fato de que o Bisol, nas manifestações dele ultimamente, ou ele coloca a culpa na imprensa, ou ele coloca a culpa na arbitragem, ou ele coloca a culpa no futebol brasileiro que paga muito mais para o Flamengo e para o Palmeiras. A culpa nunca é deles. Quando ele fala da culpa deles, a única coisa que ele diz é: admitimos a nossa culpa, estamos trabalhando para mudar. Cara, é um absurdo. E tem um episódio, né, Bagé, da coletiva de ontem, que ele foi nojento. Além de prepotente e arrogante que ele é por natureza, ele foi nojento quando ele pergunta para o repórter. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Ele pergunta para o Thiago Stormovski: como é que é teu nome mesmo? Isso aí Ah, é, meu é a Deus. típica pergunta de quando tu quer desvalorizar. Ah, Baldasso, mas talvez ele não soubesse o nome do Thiago mesmo. Sabia. Aliás, o Thiago começou a sua pergunta Se dizendo: Thiago identificando. Stormovski, canal do Baldasso. O Thiago entrevista ele toda semana. Ele sabe nome e sobrenome do Thiago. Ele fez isso para desvalorizar o Thiago, porque foi a primeira pergunta forte da coletiva. Na primeira pergunta forte da coletiva veio o ódio. Veio o ódio dele pela imprensa e ele atacou. Ele bufava, ele soltava, era sangue nos olhos, de tanto ódio da pergunta que o Stormovski fez. Então eu lamento, porque ele é ruim, ele é prepotente, arrogante e está sendo nojento também, né? Nojento. É nessas pessoas que a gente tem que acreditar que vai acontecer algum movimento de mudança do Internacional. Como é que eu vou acreditar que o Bisol, que vai por uma coletiva dizer não é o momento de cobranças? Ele só não está bravo com o grupo de jogadores do Inter. Ele só não está bravo com o que acontece lá dentro do Internacional. E são essas pessoas que a gente tem que confiar. Obviamente a gente não confia. Obviamente ele não confia. Ele foi para a entrevista coletiva achando que foram 32 mil pessoas no Beira-Rio por causa do chamado deles. Se fosse pelo chamado deles, ninguém ia. Foram 32 mil pessoas, primeiro porque o Colorado é apaixonado, e segundo porque todos nós identificados, nós, o Voz Gigante, Inferno Meu Destino, o Sobis, todo mundo conclamou a torcida para ir no jogo, e o torcedor atendeu e foi. Então eu fico desesperado, porque ainda tem mais um ano na mão desse pessoal. Tem mais um ano na mão desse pessoal, Bajé.
Tem algumas coisas que elas não fecham, né? Porque eu compreendo assim, Baldasso, falando muito sincero, que os caras. O futebol é um moedor de carne, né? E que os caras estão expostos a essa pressão. Então é natural, eles não são comunicadores, né? Da mesma forma que a gente é. Mas sabe o que mais me impacta, assim? É o quanto dirigentes, e eu acho que isso vale para as duas gestões atuais, tanto do Inter quanto do Grêmio, eles não têm noção do tamanho do cargo que eles exercem. Eles não têm noção, porque a gente se criou, ouvindo rádio na época, em que nós tínhamos vice-presidentes de futebol que os caras botavam a cara pra caramba. Os caras se alfinetavam, tinha a famosa Semana Grenal, sabe? Tinham um auê do caramba. E os caras tinham, por vezes, divergências com a reportagem. Mas tu nunca via alguém botando culpa, tu não Forma. via os caras não assumindo, tu não via os caras dizendo eu errei, mas eu quero chamar o torcedor. Pelo contrário, eles entendiam o quanto a imprensa poderia ser útil para que eles pudessem usar a imprensa, inclusive. Não, não, e outra coisa, quando eles tinham divergência, funcionava da seguinte forma: o Cacalo, que talvez tenha sido o maior vice-presidente de futebol da história do Grêmio, uma figura adorável, chego a me arrepiar quando eu falo dele, porque eu amava o Cacalo, sinto muita falta dele, tive vários debates com o Cacalo, e eu, quando era torcedor, eu odiava o Cacalo. Quando o Grêmio perdia, eu ia ouvir o rádio para ouvir o Cacalo chorando. E quando eu fui repórter, cobrindo o Grêmio, que o Cacalo era vice de futebol, e depois o Cacalo presidente, o Cacalo parava do meu lado quando ele queria eu fazia uma pergunta forte para ele numa coletiva e terminava a coletiva, ele encostava em mim e dizia: "Me botou na parede, né, o Coloratinho? Me botou na Claro. parede, né?" Era assim que funcionava, velho. A gente dava risada, dava e quando ficava brabo, resolvia ali. Agora o Bisol, por exemplo, e é da gestão Barcelos, tá? Lá dentro é assim. Os movimentos políticos do Internacional, eles acham que é um complô da imprensa contra eles. Eles não acham que estão fazendo uma má gestão, Bagé. Isso é informação. Eles acham que a gestão é boa e que nós da imprensa estamos boicotando eles e que a torcida não entende o trabalho deles. Isso é o mais perigoso de tudo, velho. Isso é o mais perigoso de tudo. Pegou muito forte lá dentro, isso é informação que a gente vai colhendo. A minha frase que eu repito todos os dias: a pior gestão da história do Inter. Eles estão muito putos com isso. Eles estão muito putos com isso. Eles ficam loucos porque eles não acham que estão fazendo uma gestão ruim. E a entrevista do Bisol ontem, aliás, né? O Bisol vai começar a falar em todos os jogos. Tu sabe o que é isso, né? Não pensa que é uma consideração ao torcedor. É eleição. Começou o processo político do Internacional pensando na eleição do ano que vem. Então, cara, eu tô. Me desestimula. Por isso, Bagé, por isso, e vocês me cornetearam um pouco no debate raiz ontem, ao meio-dia, que eu tô abraçado nos Dias. Eu tô abraçado na família Dias. Eu só tenho eles para confiar, Bagé. Eu não tenho mais ninguém para confiar, eu não confio nos jogadores, não confio na direção. Eu estou abraçado no Emiliano e no Ramon, Bagé. É o que eu posso fazer. Mas, tá, eu concordo contigo, tá? Eu acho que tu não tem. Se tu não confia, e eu entendo a tua desconfiança no grupo de jogadores, na direção de futebol, tu só pode confiar num ponto, que sejam os treinadores. Mas tu sabe que eu acho que ainda tá num ponto de muita desculpa, o Baldaço. Tanto por parte do Emiliano, porque ele acaba, como ele tem um poder de oratória muito melhor, né, do que o Ramon é mais contido, ele é mais garoto, tá? Tem mais energia, então ele vai realmente mais pra cima. Mas eu ainda vejo muita justificativa. Eu não vejo um apontamento assim de coisas que realmente tu possa ter um norte. Eu não sei se é bom tu ficar sorteando esquema e formas de jogar, ou se daqui a pouco é tu focar num determinado estilo de jogo e buscar o aperfeiçoamento daquilo. Porque eu vejo quase batendo um desespero, assim, vendo a distância a situação do Inter. Porque o departamento de futebol, a nova comissão técnica chegou, viu que tinha problema físico, daqui a pouco abriu mão de alguns jogadores, daqui a pouco insistiu alguns jogadores, daqui a pouco desistiu de novo daqueles jogadores. Não tem um formato fixo, sabe? De tu, olha, eu vou jogar dessa maneira aqui e vou até o fim. E eu acho que eles também não abrem mão ainda do Borré, porque quem é que joga no lugar do Borré? Eu acho que falta. É como se essa contaminação negativa tivesse atingido todo o grupo de jogadores, porque o principal não tá jogando, tu põe o reserva do principal, ele também não consegue resolver. Nós podemos encarar dessas duas formas. Tu pode tratar como desespero, e eu entendo que o trate, e talvez seja um termo adequado. Eles estão desesperados, eu acho que até estão, por conta de eles daqui a pouco terem imaginado uma coisa e ela não está ainda acontecendo. Mas eu também acho que esta série de tentativas que está sendo feita denota coragem.
E eu admiro a coragem. Eu tinha um treinador aqui, que era o Roger, que eu até gosto muito, me deu um gauchão. Ele não tinha coragem de fazer nada. Ele passou 6 meses perdendo sem ter coragem de mudar o esquema. O Ramon e o Emiliano, eles mudam o esquema, eles mudam formação, mudam time, mudam no intervalo, arrancando cabeça de quem tem que arrancar sem se preocupar com nada. Neste jogo, por exemplo, eles tiraram do time o Carboneiro, que é o queridinho da torcida, para dar mais intensidade ao time. Eles sabiam que estariam comprando daqui a pouco uma bronca com a torcida. Botaram o Tabata e fizeram certo, tá? Fizeram certo. O time melhorou com o Tabata, teve intensidade que não teria com o Carboneiro, que, com todo respeito, é um jogador tico-tico, só joga com a bola no pé. Só que é coragem. É coragem. Eles estão tendo coragem. Isso me serve, Bagé. Mas sabe que é bom a gente pegar a situação do Carboneiro, por exemplo. Eu acho que o próprio momento do Carboneiro, ele exemplifica qual é a dificuldade real do Inter, tá? Porque eu não acho o Carboneiro um jogador ruim. Mas o Não, Carboneiro não pode ser um balizador de qualidade pro Inter. E querendo não. ou não, ele vinha sendo uma fuga. Ele vinha sendo uma válvula de escape. E eu acho que esse é o ponto. É isso que exemplifica as dificuldades que o Inter está enfrentando ao longo da temporada. Porque, convenhamos, o Carboneiro acho que é um bom jogador para entrar num segundo tempo. Teve um momento recente agora que o Carboneiro foi tratado como se fosse uma solução. Não pode. Não pode. Não pode. O Carboneiro é jogador para segundo tempo. O Carboneiro, fizeram um levantamento e trouxeram a público, não sei se intencionalmente ou não, dos dados técnicos do último treinamento do Internacional antes da partida, em que o Carboneiro correu a metade da média dos outros jogadores. O Carboneiro não corre, não recompõe. Eu ia para um jogo, Bagé, em que do lado direito ofensivo do adversário tinha um revezamento entre Dudu e Rony, dois dos mais expressivos atacantes do futebol brasileiro dos últimos 10 anos. E eu ia com o meu lado esquerdo com Vitor Gabriel, Bernabé e Carboneiro. Não, não. Acertou o técnico, botou o Tabata, que foi um dos melhores em campo. Mas enfim, Bajé, do teu lado, houve problemas e ouvi tu falando bastante do meio-campo do Grêmio. E aí a galera, como assim o meio-campo do Grêmio? Meio-campo tem Arthur? Como é que o Bagé fala mal do meio-campo do Grêmio? Não, mas eu acho, sabe, que tem algumas situações assim. Por exemplo, o Mano Menezes, ele é um treinador que a gente não pode tirar méritos do Mano. O Mano é um técnico experiente, o Mano é um técnico que é multicampeão, o Mano ajustou várias coisas nos clubes que ele passou. Só que tem uma situação do Mano que ela incomoda, porque o Mano chegou com um status no Grêmio de ser um defensivista, um especialista em armar defesas. Baldasso, são raros os jogos que o Grêmio não sofreu gol. Raros. Bom, mas aí tu pode considerar também assim, tá, Bajé, mas vamos lá. O Grêmio sofreu 2 gols no Grenal e fez 3. E aí ganhou o Grenal, é isso que importa. Sim, eu acho que para algumas situações, realmente isso é uma verdade. Só que o Grêmio tem um buraco no meio-campo. Por exemplo, se a gente pegar a situação do Mano, o Mano justifica o tempo inteiro, eu até estava olhando aqui o time que jogou, o Mano justifica sempre a utilização, por exemplo, do Dodi em detrimento ao Cuejar. O Mano alega que o Dodi, primeiro que ele tem mais saúde física, o Mano obviamente que não diz isso, mas o Mano alega que quando ele jogar contra times mais físicos, ele vai usar o Dodi, quando ele jogar contra times mais técnicos, ele vai utilizar o Cuejar. O Juventude era mais físico, e ele usou o Dodi. O Corinthians não é físico, e ele usou o Dodi. E aí sobrecarrega o Arthur. O Arthur tem uma sobrecarga hoje, o Arthur é um jogadoraço, a gente sabe que o Arthur, ele consegue fazer de tudo no Grêmio. O Arthur hoje, ele é, por exemplo, o cara que organiza a jogada, ele é o cara que desarma o adversário, ele é o cara que dá o combate, ele é o cara que faz o passe, ele é o cara que finaliza, ele é o cara que dá assistência. Ele vai se arrebentar, Baldasso. E outra, quando chegar a proposta no ano que vem, por tudo que ele tá jogando, ele vai olhar pro lado e vai dizer assim, ei, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Eu preciso ganhar título, eu preciso ter parceria. E o Arthur não consegue fazer isso. Ele é sobrecarregado no meio campo. E eu acho que o Mano vai ter que mudar o formato de jogar. O Mano tá estragando um jogador no Grêmio. Ele atende pelo nome de Alisson. É um jogadoraço. Acho que ele não é craque, tá longe disso. Mas ele é um jogador que ele tá numa função que não é a dele. O Mano insiste em escalar
o Alisson numa função que não é dele. O Alisson do Sub-17, do Sub-20, não era o Alisson de extrema. Era um Alisson que jogava um pouquinho mais por dentro, não tão lateralizado, tão extrema direita como ele tá jogando, e ele não é jogador de recomposição. Aí o Mano quer que o mesmo Alisson tenha recomposição e que ainda saia para dar o sprint final quando receber essa bola para contra-atacar. Eu acho que o Mano tá se agarrando a algumas coisas, e aí tem um ponto que favorece o Mano, do que eu vou te dizer para fechar esse meu primeiro podcast. O time do Grêmio é limitado. Então, por mais que eu acredite, é possível, pro Grêmio entrar num G7, o Grêmio vai fazer 70% de aproveitamento. Nesse momento, o Grêmio não tem 50% de aproveitamento. Então, é muito difícil. Eu acho que a gente se ilude, mas são campeonatos medíocres de novo da dupla. Nós vamos para a Sul-Americana. Na melhor das hipóteses, nós vamos para a Sul-Americana. Bagé, vamos lá. Sobre esse meio-campo do Grêmio. Tem a questão de Cuejar. E eu também não acho um absurdo não jogar o Cuejar, porque o Cuejar é um jogador que existe um problema crônico da condição física dele, e eu até daqui a pouco posso entender o Mano. O que tu acha que ele poderia fazer de diferente? Por exemplo, o Cristaldo é um jogador que está no banco de reservas. Seria alguma coisa que tu faria nesse sentido? O que tu faria? O Edenilson está no meio-campo do Grêmio com todas as instabilidades. O Edenilson, ele pega uma fase de 3, 4 jogos que ele vai bem, daqui a pouco 3, 4 jogos que ele vai mal, é uma instabilidade grande. O que tu faria? Aí é que tá. Eu colocaria o time, primeiramente que o Cuejar jogaria no meu time. Ah, não, mas ele tem condição só para 20 minutos. Tá bom, então ele vai jogar 20 minutos e depois nós vamos colocar o mais fraco. Outra, eu jogaria com meia. Eu sei que a galera fica assim, mas tu vê, né? O Cristaldo não aproveita a oportunidade. O Monsalve ainda não tá confiante, porque passou por cirurgia no ombro. Ele chega até a caminhar mais arqueado, porque nitidamente ele tá protegendo aquele ombro até para caminhar. Mas tem que jogar um meia. Baldasso, não existe futebol sem meia. Por exemplo, se tu não tem centroavante, mas tu tem 2 pontas rápidos e que sejam bons finalizadores, pelo menos um deles, tu consegue jogar sem centroavante. Sem meia, tu não consegue jogar. O meio-campo, ele precisa ter volante marcador, ele precisa ter meia articulador. O Arthur não é o articulador. O Arthur é o volante de qualidade. É o volante construtor. Mas ele precisa concatenar essa jogada com o meia que vai facilitar essa bola chegar no Carlos Vinícius. O segundo volante de super qualidade, e a dupla Grenal já teve vários, o próprio Arthur na primeira passagem do Grêmio, o Maicon, o Tinga, a dupla Grenal já teve vários Magrão, segundo volante de muita qualidade. O segundo volante de muita qualidade, ele não vai resolver sozinho se ele não tiver um cão de guarda atrás dele e um meia qualificado na frente dele. Exato. Porque senão não adianta. Senão não adianta. É uma concatenação de ideias, são setores. Tu não tem como pegar um Arthur e fazer com que ele seja o volante marcador, o volante construtor e o meia. Não vai ser. Então eu sei que quando tinha o William as coisas facilitavam, tá? Mas eu não tenho o William agora. Eu preciso buscar um antídoto para isso. Então faz falta mais um jogador na minha cancha a não ser que tu seja um pouco mais de qualidade. A não ser que tu seja o Thomas Miller. Se tu tiver o Thomas Miller no auge da carreira, ele era segundo, terceiro, quarto, ele era tudo no meio campo, mas não é o caso. Aí tu pode ter, se tu tiver o Pirlo, aí tem vários jogadores que poderiam suprir isso, mas não é o caso, né? Então eu acho que o Mano tem que procurar uma maneira de jogar que seja mais condizente com o que ele tem no grupo de jogadores. O nosso time é um pouco mais limitado, vamos jogar então de acordo com a nossa limitação. Quarta-feira, ô Baldasso, é uma fumaça. Tu jogar contra o Cruzeiro, mesmo em casa, ainda mais com o apoio que a direção tá dando para que a galera vá pra arena, né? Então é muito pior ainda. Baldasso, eu vou te contar uma história, tá? Rapidinha. Imagina que tem um estádio que não tem, que tem um outro dono. Era assim a história do Grêmio recente, né? Então tinha um estádio, tinha uma outra construtora que mandava na arena do Grêmio. Aí a gente ia lá e batia na porta e dizia assim, pô, presidente, por que a gente não faz uma promoção de ingressos? Por que a gente não tenta baixar o custo desse ingresso? Aí a resposta era a seguinte, não podemos, afinal de contas, o estádio não é nosso. Não somos nós que determinamos isso. Olha, tem um conselho lá que tem 3 votos, ou tem 5 votos. Eu sei que 3 votos eram deles e 2 votos eram no Grêmio. Então o Grêmio nunca tinha maioria. Então era passado isso pra gente. Olha, não podemos fazer porque não mandamos no estádio. Tá bom. Aí chegou um cara chamado Marcelo Marques e foi lá e comprou o estádio. E aí, teoricamente, ele terminaria com essa falácia. E ele mostrou isso. Ele foi lá, baixou o preço de ingresso. É óbvio, Baldasso, que quando ele baixa o preço de ingresso, ele está assumindo para ele esse custo. Eu sei que o dinheiro não dá em árvore. Mas, Baldasso, o que vale mais? Tu botar
10 mil torcedores pagando 75% a mais, ou tu botar 30, 35 mil torcedores. Hoje tu não tem o que oferecer, o time é ruim. A realidade do Grêmio é fugir da zona da confusão para poder, quem sabe, chegar numa Sul-Americana. Não tem uma realidade boa de competição. A gestão é antipática ao torcedor. E aí aumentam o valor dos ingressos em alguns setores em até 75%. O ingresso que era 60 passa a custar 100. Mas Baldasso, pelo amor de Deus, por que tu será acha que que o não Inter se botou... pensa? Por que tu acha que o Inter botou 32 mil torcedores? Botou ingresso a 20 pila, velho. Botou Mas tem que 32 ser mil isso. torcedores apoiando o estádio. O momento E é aí, ruim, claro, de curva. aí que tá. É óbvio que tu vai perder. É que o Grêmio ainda tem um acordo, né, que é natural, nesse primeiro momento desta reestruturação, dessa transição do Grêmio tomando o controle, por exemplo, da Arena, em que se dá prejuízo é o Grêmio que abraça. Foi um acordo que o Marcelo teve que fazer, porque senão os caras, mesmo pagando milhões, os caras estavam enchendo o saco para poder assinar todos os distratos. E aí ele foi lá e disse, não, tudo bem, cara, ó, se der prejuízo até dezembro, eu seguro aqui, não tem problema nenhum e tal. Mas Baldaço é uma forma de tu construir com o teu torcedor, tu não tem nada para oferecer, aí tu vai para uma entrevista que foi dito mais ou menos isso, ó. O ingresso tá mais caro, e o gramado pode ser que piore porque tem mudança de estação. Poxa, mudança de estação? Mudança de estação no Rio Grande do Sul tem todo dia, Baldasso. A gente diz que o gaúcho parece uma cebola, que tu sai vestido e vai tirando as camadas. Aí teve uma gestão anterior do Marlon Passos que botou o gramado nível europeu. Nível europeu. A gente foi, o casamento do Diogo na primeira parte, ali na parte do civil, ele foi ali na arena. Então teve uma hora que a gente saiu pra tirar uma foto ali na beira do gramado. Cara, a gente olhava, parece que tá no Santiago Bernabéu. Essa grama nunca teve tão boa. Mas agora já foi avisado que vai ter aí troca de temperatura e troca de estação e possivelmente o gramado perca um pouco de qualidade. Que coincidência. Bastou mudar a gestão da arena e já tá dando problema. Ô, Bagé, eu jogo amanhã com Vitória na Bahia, Bagé. E, assim, os resultados paralelos na última rodada foram maravilhosos. Em relação a Vitória, Santos, Bragantino, tudo lindo. Só que eu não ganhei o jogo, Bagé. Ah, Se eu tivesse ganho o jogo, eu teria aberto 7 pontos do Vitória e aí, né, deu. Eu empatei. Eu tenho 5 pontos de distância do Vitória, que é uma distância expressiva, faltando 7 rodadas. Porém, se eu perder o jogo, eu, pro Vitória, posso fazer essa diferença chegar a 2 pontos. Claro que ainda teria o Santos, que vai pegar o Palmeiras, deve perder, e aí ficaria a 3 pontos do Santos. O Santos seria o balizador. Mas esse jogo contra o Vitória virou fundamental. E aí tu imagina na perspectiva do Vitória, então, Bagé. Na perspectiva do Vitória, eu vou pegar o Inter. É a única possibilidade que eu tenho de me aproximar desses caras. Então é uma pedreira amanhã, velho. E eu não queria estar. Se tivesse ganho do Atlético Mineiro, eu estaria tranquilo para esse jogo, mas eu não tô, cara. mas sabe que esse ponto que tu fala, eu sei que assim, ó, tu comentou, tu te empolgou muito no jogo contra o Bahia, mas perdeu. Tu disse, jogou bem. Tá bom, eu acho que a gente pode analisar isso, mas, cara, o campeonato é de ponto corrido. E a dificuldade do Inter nesse momento é pontuar. Então, tu jogou bem, mas tu perdeu. E Agora o jogo de também, ontem joguei mesmo. bem. Joguei bem contra o Atlético Mineiro. O jogo. Aí que tá, o jogo não é ruim. Só que daí tu pode condicionar o seguinte: olha, primeiro, tu teve um jogador a mais durante. A partir dos 15 minutos do primeiro tempo, eu acho que daí é um defeito. Porque na pior das matemáticas, mesmo que um dos teus jogadores seja muito ruim, tu tem um jogador a mais, mesmo que ele seja muito ruim. Então é impossível que tu não vai tirar vantagem disso. Aí eu acho que é um erro da execução dos jogadores, mas também do comando técnico do Grêmio. Mas por outro lado, tu não ganhou de novo. E aí tu não mexe na tabela. E era até, de certa forma, um confronto direto, porque o Atlético Mineiro também tá na zona da confusão. Uhum. É. E, de novo, né? Porque toda vez que acontece isso, Bacheta, toda vez que o Inter dá um indício de um melhor futebol, a gente acredita que seja um recomeço. Só que eu cansei de acreditar nisso, porque isso já aconteceu umas 10 vezes nos últimos 2, 3 meses. O Internacional, a cada 5 jogos, faz uma boa partida. Algumas delas, inclusive, não ganha, e tu tem razão nisso. Só que apresenta um bom futebol. Contra o Bahia, como tu citou,
No jogo do domingo, o Internacional teve um volume de jogo muito qualificado, não conseguiu botar a bola para dentro, mas teve um volume de jogo muito qualificado. E, de novo, a ideia: dessa forma aí nós vamos evoluir, vamos fazer a pontuação que precisamos e tal. O fato é que o Internacional não inspira confiança em ninguém. Tomara que aquele volume de jogo que nós tivemos ele se repita a partir de agora, porque se repetir, o Inter não cai e possivelmente conquiste uma vaga sul-americana e tal. Mas segurança a gente não tem. Segurança a gente não tem. Bagé, eu tenho um centroavante que é um dos casos mais curiosos da história do Internacional. O Uhum. Internacional tem no seu grupo o jogador mais caro no que diz respeito a custo de contratação e com o salário mais alto da história do Inter. O Borré custou 7 milhões de euros, nunca o Inter comprou um jogador por esse valor, e o Borré ganha 2 milhões de reais por mês, nunca um jogador no Inter ganhou esse salário. E esse jogador não se completa. A relação custo-benefício eu nem vou falar, que é uma vergonha. Não que eu esteja criticando a contratação foi boa, só que no cemitério de jogadores que é o Internacional ele não está jogando. E ele é incrível, Bagé. Ele é incrível, porque ou ele perde gol ou ele está mal colocado na área, não abrindo espaço para receber uma bola de qualidade. Eu dependo desse cara para botar a bola para dentro. Né? Não vai jogar na quarta-feira, que é ótimo. Talvez se encontre alguma solução, porque se ele tivesse condição de jogar, ele ia jogar, porque o Ramon Dias e o Emiliano são apaixonados por ele. São apaixonados, porque daqui a pouco lembram da história do Borré e tal. Mas esse é um grande problema que o Inter tem. E teve a temporada inteira, Bagé. O Inter não tem centroavante de qualidade para botar a bola para dentro. Mas tu vê que tem guardadas as proporções, tá? Eu não estou fazendo um comparativo direto das situações. Mas tu pega, assim, eu lembro muito a questão do Borré, por situações diferentes, mas eu digo pelo investimento e pela expectativa gerada de que o cara vai chegar aqui e o cara vai barbarizar. O Grêmio teve um momento que o Grêmio quis demais um jogador chamado Diego Tardelli. O Grêmio quis demais, o Renato queria demais, fez das tripas coração, e foi daqui, foi de lá, e arrumou um jeito, e aí conseguiu trazer ele. Aí ele fez uma série de exigências, ele queria 3 anos de contrato, ele queria uma equiparação de luvas, porque ele estava vindo de um futebol onde ele tinha ganho muito dinheiro e tudo mais. E aí, Baldasso, o jogador chegou aqui, claro, por outros motivos, ele não instalaram ele no melhor lugar para morar aqui, perto aqui da região de Porto Alegre, ali em Eldorado, casa dos sonhos, assim, Baldasso. Tudo que a gente sonhou, além do que a gente sonhou, tá? Porque o que a gente sonhou, acho que a gente até conseguiu. Isso aí, isso Mas aí. muito além, assim, do que a gente imaginava, sabe? Cara, um troço maluco, assim. Aí chegou a esposa e disse assim, ó, eu não gostei, eu gosto da nossa casa de Itapema. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não, dá o teu jeito, tem o teu avião. Ao invés de tu ir de carro até Eldorado, vem de avião até Itapema. Então ele treinava, ia dormir em Itapema, no outro dia de manhã voltava. Por mais que seja o teu próprio jato, cara, não é a mesma coisa, né? Do que tu andar 15 minutos da arena até tua casa, enfim. E aí não deu certo, sabe? Eu sei que o Borré não tem, pelo que a gente sabe, ele não tem um problema assim familiar e tudo mais. E eu acho que é aí que é o pior. O Borré não consegue jogar, Baldaço. É. O Borré é um cara que eu quis muito no Grêmio quando teve uma possibilidade de negociação, depois acabou não fechando e o Inter foi lá e conseguiu trazer ele. Cara, ele não consegue. E é um cara que não é o europeu que tá se adaptando. Não, é um sul-americano, né, um colombiano, e que jogou no futebol mais disputado da América do Sul, que é o futebol argentino, e jogou em alto nível. Ele não consegue jogar, Baldasso. Ele não consegue render. É aquela coisa, Bagé, que faz a gente tentar imaginar por que isso acontece com o Borré, por que aconteceu com o Valência, por que aconteceu com o Alário. Tem um jogador que a gente não cita, Bagé, e que eu quero citar aqui, Robert Renan. O Robert Renan hoje é um dos melhores zagueiros do Bem futebol lembrado. brasileiro. Um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Robert Renan no Internacional se deu o direito de cobrar um pênalti numa decisão dando uma cavadinha na mão do goleiro. O problema é maior, Bagé. O problema é maior. Tu, Quando a tu, gente... diz, tu, tu diz que é o cemitério de jogadores, né? O Robert Renan, quando chegou aqui, muita gente não conhecia. Cara, ele é um zagueiro desde a base. Ele é um zagueiro disputadíssimo. Pra mim foi assim um negócio, não sei como é que o Inter conseguiu trazer tamanha qualidade. Ele não conseguiu jogar, cara. Não conseguiu. O Internacional tem um. Eu não estou falando de misticismo, as pessoas acham, ah, Balda, isso é bobagem. Não, não estou falando disso. Quando eu falo da aura, aura perdedora do Internacional, Negatividade. eu falo, por exemplo, do que fez o Bisol no último jogo, depois do jogo, da coletiva. Não é hora para cobrança forte. No Internacional, perder ou ganhar não faz a diferença. O grupo de jogadores do Inter não recebe o recado da direção de que vencer é fundamental, se entregar é o que o Inter exige. Não, não tem nada disso. Perdeu. Eu nunca vou esquecer a coletiva do Cudê no meio da enchente, em que o Cudê foi questionado sobre as derrotas e ele disse o seguinte: olha,
Antes de mim, todo mundo estava perdendo também. Então não vão botar a culpa em mim. É assim que no internacional, aqui todo mundo perde. Aqui eu não preciso dar 110% do que eu tenho. Aqui todo mundo perde. Porque não é possível. Borré, Valência, Alário, Robert Renan e outros tantos jogadores que são ótimos jogadores afundarem no internacional. Isso não é coincidência, Bagé. Pode ter certeza que não é coincidência. E acaba se normalizando tudo de certa forma, né? Porque o tempo inteiro é justamente passado para isso. O problema não é meu. Ou até a questão da dívida, né? O presidente Barcelos disse outro dia que o clube não foi fundado em 21, que foi quando. Exatamente. Ai, que Que pena, pena, cara. Bagé. Eu Amanhã não ficaria tem porque tem até. jogo do Inter, né? É verdade. Amanhã não tem porque tem jogo do Inter. Quarta não tem porque tem jogo do Grêmio. É, é. Então a gente volta à quinta. Não, não. Nós estamos na terça-feira. De terça para quarta tem. Ah, sim, porque na verdade Tem, nós estamos. É que tem. assim, ó, a gente começou de segunda para terça. Então amanhã de Isso. terça para quarta tem. Tem, Aí é tem, que na. tem, tem. A gente começa na terça, né? Faltando um minutinho para já começar a quarta-feira. Aí quarta não tem. Então a gente, na verdade, só não tem quarta. E É sexta, né? Porque verdade. sexta tem o casamento do Diogo, né? Eu te sugiro tu prestar mais atenção no teu trabalho para não fazer essas É, confusões. Um abraço, verdade. Bagé. Tchau.